vamos nós para uma confusão que se instala a partir de agora. Porque eu confesso a vocês, no caso do Afonso e da Dijane, né? O Afonso foi encontrado morto. Aliás, se a família da Dijane quiser conversar conosco, o programa está aberto a vocês. Aberto. Eu quero deixar bem claro... Oi. Ué, mas não é isso? É isso. Então. Cadê o Leonardo Lara? Tá na linha? Chegou um áudio aqui. Enche a tela, por favor. É uma confusão gigante. É uma confusão gigante. Quando o Leonardo Lara estiver na linha, por favor, gente, que chegou agora nas minhas mãos um áudio que complica a situação da esposa que não foi ao enterro. Eu não estava sabendo dessa informação. Vem para mim, por favor. Mas, ô Bate, será que ela não foi ao enterro porque ela estava muito emocionada, estava muito comovida? Pode ser, é uma hipótese. Mas, em meio às desconfianças por parte da família do Afonso, eu quero dizer o seguinte, não é porque a família do Afonso desconfia que essa é a verdade. Eles estão certos, tem que desconfiar absolutamente de todo mundo, até de gente da própria família, se for o caso. Hein, Osamataro? Cadê o Leonardo Lara? Hein? Alô, Leonardo Lara, tá me ouvindo? Oi, Bate, sim. Enquanto isso, me dá as imagens do local. Léo, chegou agora aqui nas minhas mãos um áudio comprometedor. Nós vamos mostrar um áudio comprometedor que envolve... Esse áudio foi mandado de quem para quem, Léo? Por favor, você que está no caso. Boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. É uma mensagem de áudio que a gente teve acesso nas últimas horas, que a Dijane, ou seja, a companheira do Afonso nos últimos 6 meses, enviou para a ex-mulher dele e que, segundo a família do Afonso, aponta um comportamento agressivo e possessivo. Ela não aceitava, Bate, que o Afonso continuava conversando com a ex, porque eles têm um filho que vai completar 2 anos no próximo mês. E o Afonso nunca foi um pai ausente, precisava conversar com a ex-companheira, só que a Dijane não aceitava. E por isso começou uma discussão pelas redes sociais com a ex do Afonso, chegando a enviar esse áudio comprometedor com ameaças graves. Só que isso não é tudo, Bate. A gente vai mostrar daqui a pouco o depoimento da ex-companheira que conta que era perseguida na rua a ponto de pedir proteção para a polícia. Ela, inclusive, contou, Bate, que certa vez... Léo, só um minutinho. Foi até ela... Só um minutinho, Léo. Vem para mim, por favor, porque eu não estava me dando conta do tamanho, da proporção que essa história está ganhando. A ex-mulher do Afonso, que não a Dijane, porque a Dijane é a atual. A Dijane é a mulher que saiu da casa para tomar o banho na casa da mãe. Quando volta, o marido já estava morto, enterrado no quintal. A ex-mulher do Afonso se diz perseguida pela Dijane, é isso que você está me dizendo? Exatamente. A ex-mulher do Afonso, com quem o Afonso tem um filhinho de 2 anos, vai fazer mês que vem, conta pra gente e mostra provas do que seria uma perseguição que se estende há pelo menos 6 meses, já que o relacionamento do Afonso com a Dijane tem 6 meses, Bate, é tudo muito recente, tempo suficiente para toda essa confusão. Bom, e agora, por que ela perseguiria, qual é o interesse da mulher que está com o Afonso de perseguir a ex-mulher? Geralmente a gente vê ex-mulher revoltada com o fim do relacionamento perseguir a atual. Agora, por que a atual perseguiria a ex-mulher do Afonso? A troco do quê? Ela não aceitava que o Afonso continuava conversando com a ex, principalmente entendi. Por conta do filho. Mas a ex fala também, Bate, que conhece o Afonso há 20 anos. Eles tiveram um caso rápido que resultou nessa criança, mas acima de tudo são amigos. E por isso o Afonso via a ex como uma confidente. E ela sabe de detalhes da relação que nós vamos revelar em seguida. Inclusive de uma viagem que o Afonso e a Dijane fizeram agora no início de março para o Mato Grosso, que também deu uma confusão com a família dela lá no Mato Grosso, Bate. Uma confusão envolvendo quem lá no Mato Grosso nessa viagem? Envolvendo o
o ex-companheiro da Adjane. Ele não aceitou vê-la com outro homem e o Afonso recebeu uma ameaça de morte lá no Mato Grosso, viu, Bate? Bom, então, olha, vem para mim, por favor. Essa situação envolvendo a ex, a situação envolvendo a atual, tem uma história de briga com o ex-cunhado, é isso? Lembrando que os dois, a Adjane e o Afonso, têm uma filhinha, ou um filho, não sei se é menino ou menina, de 2 anos de idade. E o Leonardo Lara também descobre, vai colocar na mesa de investigação, que o Afonso tem uma dívida de R$10 mil com o agiota, é isso? Exatamente. Eu consegui localizar esse homem que vinha cobrando essa dívida nos últimos dias do Afonso, uma dívida que chega a R$10 mil. O filhinho mais novo do Afonso, viu, Bate, é com a ex. Essa ex que recebeu a ameaça da Adjane. Então, o Afonso e a Adjane estão juntos há apenas 6 meses. Então ele precisava, de qualquer maneira, manter contato com a ex-mulher, porque, afinal de contas, ele tem uma filha de 2 anos. É um relacionamento também que terminou recentemente, né? A Adjane entrou há pouco tempo, né, na vida do Afonso. E ficou todo o respeito da ex-companheira, e por isso que eles eram confidentes, e a ex-companheira tem muitas informações sobre tudo que acontecia nessa casa entre o Afonso e a Adjane. O Afonso contava que qualquer briga de casal, a Adjane já pegava uma faca e começava a ameaçá-lo. Então a gente tem várias frentes que a polícia vem trabalhando. Essas desavenças do casal, a questão do agiota, para quem o Afonso devia quase R$10 mil, a ameaça de morte, Bate, que ele recebeu lá no Mato Grosso, no início do mês, do ex-companheiro da Adjane. E agora um outro detalhe, Bate. O irmão da Adjane também tem uma desavença com o Afonso. Inclusive, anterior ao relacionamento dos dois, eles já se conheciam. E quem usou o termo rixa para se referir a essa desavença foi a própria Adjane. Quando eu questiono ela como que era a relação do irmão dela com o Afonso, ela diz que há uma rixa entre eles. Bom, então nós temos aqui 4 frentes. Ameaça de morte no Mato Grosso da ex da Adjane. Uma briga do Afonso com o irmão da Adjane. É isso? Isso. É a história do casal, a briga entre ele e a Adjane, briga de casal. E o agiota. E o agiota. Caramba, então são 4 suspeitas, Leonardo Lara, que a polícia tem que investigar? E mais um elemento que eu vou trazer agora. Qual? No dia seguinte ao crime, portanto, na segunda-feira, Bate, o Afonso já tinha combinado com o filho dele, que tem 18 anos, que os dois iriam pegar um caminhão. Sim. O Afonso tinha negociado esse caminhão e começaria a trabalhar com reciclagem, já que estava desempregado. Então, a polícia levantou a suspeita de que ele pudesse ter o dinheiro desse caminhão. E aí, na reportagem, a gente vai a fundo nessa questão e vai trazer o resultado dessa frente da investigação também. A esposa, a Adjane, você chegou a conversar com ela? Eu lembro do primeiro dia, quando aconteceu o crime, que você foi até o sítio, tentou falar com ela e ninguém quis se manifestar da parte da mulher, da Adjane. Exatamente. Lá no sítio, no primeiro dia, enquanto os familiares do Afonso, irmãos, sobrinhos, conversavam com a gente, passavam informações, o irmão dele liberou o meu acesso com exclusividade à casa. Por outro lado, a Adjane também estava no local, eu tentei conversar com ela, afinal de contas, Bate, ela foi a última pessoa que se tem notícia a conversar com o Afonso. Só que ela simplesmente não quis conversar com a gente em um primeiro momento, e depois o filho dela, que é um jovem, deve ter 18 anos por aí, ele tentou inclusive impedir a nossa gravação, não queria que a gente se aproximasse dela, levaram a Adjane para o carro e ela não conversou, não deu a versão dela para tudo que aconteceu. No dia seguinte, eu mais uma vez insisti na nossa missão de ouvir todos os lados, e aí sim ela conversou comigo numa longa entrevista em que reconhece a rixa entre o próprio irmão e o Afonso. E por que esse áudio que nós vamos exibir agora compromete a esposa, Leonardo Lara? Olha, ela em tom de ameaça, Bate, eu vou usar apenas um termo que está no áudio,
ela diz que já foi bandida e que poderá voltar a ser para defender a sua honra. Caramba, ela fala isso para a ex-mulher dele. Exatamente. Com todas as letras, ela diz que não faz mais parte do que seria o mundo do crime, poderia voltar a ser bandida se isso fosse para defender a própria honra. E, Léo, que história é essa também que a Adjane, que é a atual companheira, que não quis conversar conosco? Adjane, eu acho bom você procurar a polícia, prestar esclarecimentos para a polícia, passar o máximo de informações, comprovar, né? Fica a minha sugestão a você. Busque elementos que comprovem, né, o que você realmente fez. Da hora que saiu da casa do Afonso, do seu marido, até a casa da sua mãe. Porque as suspeitas são grandes contra você, especialmente aí, né, pela família do Afonso, como também agora com esse fato revelado do áudio, que vai ser mostrado pela primeira vez, e também de você não ter ido no velório, não ter ido no enterro, tem que explicar essa situação e o programa está aberto para você. E que história é essa, ô Léo, que ela, segundo informações, anda com um atestado de que ela não tem capacidade mental, que ela tem um atestado de insanidade mental. Isso ela, segundo uma fonte ouvida por você, ela usa esse atestado, ela usa esse documento para, como por exemplo, ameaçar alguém. Olha, se eu fizer algo, eu tenho aqui esse atestado que eu não tenho plena condição mental, não vai me dar nada. Vão falar que eu fiz isso sem ter noção do que eu estava fazendo. Conta melhor essa história, porque olha, fazia tempo que eu não via uma história com tanto mistério. São mais de 6 possibilidades, pelo menos. Bate, você imagina só a cena. A ex-mulher do Afonso, a caminho do trabalho, uma região nobre ali de Barueri, onde ela trabalha, de repente ela percebe que está sendo perseguida. É a Adjane, a atual companheira do Afonso. Isso conta a ex-mulher. Exatamente. A ex-mulher conta que depois de receber essa mensagem de áudio, que a gente vai mostrar daqui a pouco, foi perseguida pela Adjane, que simplesmente chegou no meio da rua, nessa região nobre, começou uma discussão. A ex do Afonso falou que não queria confusão, ainda mais a poucos metros do trabalho. Foi quando, na versão da Joana, a ex, a Adjane fez menção de pegar uma faca na bolsa e disse mais: aqui eu tenho em mãos um atestado de falta de capacidade mental. Ou seja, ela não iria pagar caso cometesse um crime. Disse isso para a ex-mulher do Afonso. Ela falou o seguinte, abre aspas, na versão da Joana: eu poderia te furar que não pagaria por isso, porque eu tenho um atestado que sou louca, fecha aspas. É como se fosse um atestado com licença para matar, é isso? A impressão que ela teve foi exatamente essa, que era uma licença para matar no meio da rua e queria ser apenas mais um caso, que não daria em nada por conta desse suposto atestado que ela alega ter e carrega com ela na bolsa todo o tempo. Agora, resta saber se realmente esse atestado existe, se há uma veracidade também, porque ela pode ter um papel com qualquer coisa escrito para ameaçar alguém. Eu ainda não consigo acreditar de verdade que a mulher dessa foto, tá aqui desse lado, mulher dessa foto seria capaz de fazer toda essa barbaridade. Fica aqui o meu apelo. Adjane, fale. Adjane, se você é inocente nessa história, fale. Quem tem a verdade dentro de si não se deve calar. Tem que buscar justiça, tem que gritar por justiça. Eu tô falando do seu marido. Um crime covarde. Quanto tempo ela ficou fora da casa para tomar banho, que é o horário em que aconteceu esse crime, Léo? Na versão oficial que ela passou para a polícia, Sim, foram 20 minutos. É tempo suficiente para invadirem a casa. Peraí, Léo, não. Peraí. Você tá me dizendo que em 20 minutos os bandidos entram na casa, matam o rapaz e conseguem abrir uma cova para enterrar o rapaz aqui em São Paulo? Exatamente não é isso. possível. Não é possível. Isso foi a versão que ela apresentou para a polícia. Eu nunca vi latrocínio onde a pessoa entra, não leva nada e enterra. Só que você vai me perguntar, Bate, qual a sua opinião? Eu vou lá saber? São mais de 5 ou 6 possibilidades. Deixa eu ver a reportagem do Léo que traz esse áudio que pode complicar a situação da esposa. Adjane, o programa está aberto para você. Amanhã, Leonardo Lara, eu vou botar mais uma equipe. Nós vamos entrar com todos os pés nesse caso. Põe no ar, por favor. Uma
uma morte misteriosa e várias peças ainda soltas em um quebra-cabeça que a família tenta montar. Ele tem que pagar. A gente tem que pagar justiça porque o que fizeram com ele, amarraram ele, colocaram a corda no pescoço, então ele não teve defesa nenhuma. Afonso ficou algumas horas desaparecido até ser encontrado já sem vida, amarrado em uma cova rasa nesse matagal a poucos metros de casa, na zona norte de São Paulo. O filho mais velho tem uma única certeza: foi um crime premeditado. Foi uma morte muito covarde, né? Arrastaram meu pai, enterraram meu pai numa cova rasa, né? Uma dívida com a agiota. Então dá quase 10, dá 9.700, 9.800. Isso. A briga com o cunhado. Era discussão mesmo, algumas coisas familiares entre eles lá, entendeu? Mas qual o motivo para brigar com o cunhado assim? Não sei. A companheira de Afonso, que antes preferia o silêncio. A gente queria entender o que A aconteceu. gente também não entende, a gente também está tentando entender as coisas. Você chegou em casa e já viu que ele estava lá. Por favor, né? Tá certo, a gente vai manter uma distância aqui, ela tá muito nervosa com o que aconteceu. Agora decide falar e reconhece que o irmão dela não se dava bem com Afonso. Isso aí é coisa deles, né? Eles estranhavam, que eles não se entendiam. Eles não se entendiam, né? Não se entendiam, mas era o quê? Era briga? Eles não se entendiam um do outro, é recha de... Aí eles tinham uma rixa? Não, eu digo recha porque eu não sei explicar. Eles não se entendiam, né? Um outro detalhe vem à tona. Afonso iria comprar um caminhão um dia depois de ser morto. Estaria ele com dinheiro para fechar o negócio? Você sabe se ele ia levar dinheiro para comprar o caminhão? Como é que ia ser essa transação financeira? Eu acredito que não. Eu acredito que se fosse para pagar em dinheiro mesmo, ele faria um depósito, né? De certa forma, eu comprovaria, né, que ele pagaria. Ele sempre, quando ele fazia os pagamentos dele em dinheiro, ele fazia assim. No dia do crime, pela manhã, o Afonso e a companheira estavam juntos na casa dos pais dele, que também fica aqui na mesma chácara. De repente, a Jane recebeu uma ligação da família. Os irmãos queriam fazer uma visita para conhecer a casa nova do casal. Só que, para a surpresa de todos, o Afonso apenas deu uma carona para a Jane até a casa deles. Ele não ficou para a festa com a família dela. Fez questão de regressar imediatamente para a casa dos pais. E só voltou para casa quando soube que a família da Jane já havia ido embora. Agora, ela reconhece que havia uma desavença entre o Afonso e o irmão dela. Mas não se entendiam porque um devia dinheiro pro outro. Não, ninguém devia nada pra ninguém. Aqui eu acho que acredito que nem eu ia com a cara do outro. Mas ninguém mas não ia com a cara do cunhado assim a troco de nada? Ah, eu não sei, porque ele já se conhecia antes de mim. Eu só conheci o Afonso há 5 meses. Os parentes de Afonso estranharam que ele saiu da própria casa para que a companheira passasse o dia com os irmãos dela. Ela estava com ele na casa dos meus avós, aí a família dela ligou, falou, a gente já chegou aqui. Do nada, ele não sabia. Não, aí ela falou, a gente chegou. Aí ele pegou, ela pediu para ele levá-la, ele levou, ela ficou com a família e ele retornou para almoçar na casa dos meus avós. Ou seja, ela teve esse dia todo com os irmãos na casa Do meu tio. onde tudo aconteceu. Sim, onde tudo aconteceu. E o seu tio não ficou junto. Não, ele ficou na minha avó, foi almoçar, e tanto que fez uma marmita e depois levou para ela, porque ela estava com a família dela. A família do Afonso autorizou a Jane a retirar os materiais da casa. Dá para ver que tem um caminhão ali já com a cama, outros móveis. Os irmãos do Afonso reclamaram apenas que a Jane disse que tudo pertence a ela. Mas, para evitar qualquer confusão, eles autorizaram a retirada desses objetos. Agora, estão colocando o sofá em cima do caminhão. O casal tinha se mudado para casa há poucos dias. Foi o próprio Afonso
que construiu a residência e também preparou o terreno. Ele também foi o responsável por abrir esse caminho aqui, essa rua que dá acesso à casa, além de ter construído esse portão aqui na entrada. O comportamento de Adjane causa desconforto e indignação à família de Afonso. Os parentes do Afonso reclamam que a companheira dele prefere o silêncio. Mais do que isso, mantém distância da família do Afonso. Eles estranham o comportamento, afinal de contas, eles viviam juntos e ela foi a última pessoa a ter contato com ele. Eu vou então tentar ligar para a Adjane para descobrir detalhes de como foram esses últimos momentos do casal e por que ela saiu de casa para tomar banho na casa da mãe, cerca de 200 metros à frente. A família do Afonso acredita também que ele jamais permitiria... Jane? Alô? Oi, é a filha dela. Tudo bem? Eu tô nesse caso aí que aconteceu, essa tragédia que aconteceu com o Afonso, e eu queria conversar com a Jane para entender melhor. Bom dia. Oi, Jane. Bom dia. Oi. Jane, eu tô tentando ajudar vocês, acredito que você seja a pessoa mais interessada em descobrir o que aconteceu com o seu companheiro. Queria entender, Jane, como que foi essa sua saída de casa para ir na casa da sua mãe? Por que você fez isso? Quanto tempo levou? A Adjane explica por que deixou Afonso sozinho e foi até a casa da mãe. A gente mudou na sexta e ele não tinha feito a instalação do chuveiro, entendeu? Não tinha chuveiro? E aí ele... Não, tinha chuveiro, mas estava gelado. Entendi. Ele não tinha colocado 220 no chuveiro. Entendi. Então, a gente estava vindo tomar banho. Inclusive, na sexta à noite, quando eu cheguei do serviço, porque tinha feito a mudança, né? Eu não estava em casa, porque eu trabalho todos os dias. Então, ele veio comigo ainda na sexta e no sábado. Aí, a partir do domingo, já não veio mais, né? Ele deixou você ir sozinha até a casa da sua mãe? Sim, eu subi com o carro. Você foi de carro? Entendeu? Eu subi de carro. E São cerca de 200 metros, né? Eu acredito que seja. Ela relembra como encontrou a casa depois de sair por cerca de 20 minutos. E quando você voltou, a porta estava entreaberta. E quando eu voltei, eu já vi que tinha algo de errado, porque a luz do quintal estava escuro. Entendeu? Arrancaram a lâmpada, eu vi isso. E ele não deixava a luz apagada. E ali eu já vi que tinha algo estranho, porque desde domingo ele já estava estranho, sabe? Ele estava nervoso, ele estava preocupado. Uma semana antes ele estava preocupado, ele estava ansioso, ele tinha mudado o comportamento dele. E ele disse o motivo, Jane? Olha, o que ele falou pra mim e pro filho dele, o motivo dele estar ansioso, nervoso, é que ele estava desempregado, né? A Adjane confirma que um suposto agiota entrava em contato por telefone com o marido dela. Ele estava devendo para a agiota, Jane? Foi o que ele falou pra mim, né? Que mais eu não sei, né? Porque não tinha muito contato com ele, porque eu trabalhava. Mas é seu companheiro, Jane, como é que você não tinha contato com ele? Não estou dizendo que eu não tinha contato com ele. Eu não tinha contato com os negócios que ele fazia, porque eu saía de manhã e chegava à noite. Então, mas ele comentou com você quanto ele estava devendo, com quem era essa dívida? Não, ele não comentou nada para mim. Só falou que ele tinha dívidas para pagar, ele estava preocupado, ele tinha pensão para pagar, né, dos filhos dele, que tem 2 filhos de menor. Ele não tinha dinheiro e só eu estava desempregada. Ou só eu estava trabalhando e ele estava desempregado. Em algum momento ele citou o nome de Mauro, um agiota? Sim, ele citou. Ele estava devendo para esse sujeito? Mas eu não sei se é agiota, né? Esse Mauro ligava para ele direto, mas eu não sei se é agiota ou não. Ligava e ele ficava nervoso, ligava e era conversa de amigos? Não, eu não sei porque ele atendia o telefone sempre lá de fora, ele não atendia nada perto de mim. Então eu não sei se é agiota, se não é agiota, eu só sei que está no contato dele. Tem esse Mauro lá que entrava em contato com ele. E ele ficava nervoso, saía para atender na rua, no quintal. Ele saía atendendo lá de fora, né? A gente conseguiu o contato do homem que se apresentava como um facilitador financeiro. Ele pegava os cheques que o Afonso recebia e dava dinheiro vivo.
Então ficava com cheque, que era para dali 15 ou 20 dias, e dava dinheiro em espécie para o Afonso, claro que cobrando uma taxa para fazer essa operação. Segundo a companheira do Afonso, esse homem ligava com frequência e o Afonso sempre se afastava para atender o telefone. A gente vai tentar falar com ele para saber como era essa relação e se o Afonso estava em dívida com esse homem. Alô? Oi, Mauro, tudo bem? Oi, quem fala? Mauro, aqui é o Leonardo, eu estou investigando aí o que aconteceu com o Afonso. Vocês tinham uma relação financeira, né, Mauro? Ele pegou dinheiro comigo, emprestado. Ele pegava dinheiro emprestado. E você tinha emprestado o dinheiro que ele não conseguiu pagar ainda, Mauro? Eu entendi. Ele pegou algum dinheiro contigo e não pagou, não deu tempo de pagar? Não pagou. Não pagou. Quanto que é a dívida, Mauro? Puta, amigão, tem que olhar nos papéis aqui, cara. Porque ele falou uma época que ia vender um terreno dele, depois outra coisa, e no final o Carlinhos me ligou falando que ia acontecer esse negócio com ele aí. Cara, me diz uma coisa, ele falou que ia vender um terreno, é isso? Isso. Então a dívida é grande, Mauro. Não, a dívida não é que a dívida é grande. A dívida é... Ele tinha uma dívida comigo, mais ou menos, ele tinha um cheque que ele me deu que voltou. Quanto? E tinha 3.000 e... Acho que era 3.500. Tá. Mais ou menos isso. E 6.000... Era 6.800. Então dá quase 10, dá 9.700, 9.800. É, isso. Em contato, no sábado eu mandei a mensagem pra ele. No sábado, um dia antes. Não visualizou. Mauro, a esposa dele, a companheira, falou que vocês conversavam, que ele recebia ligação sua toda hora. Não, toda hora não, amigão. Porque se for o caso, precisar ir na delegacia, a gente tá aqui prontamente, entendeu? Entendi. Você tá à disposição aí da polícia? Tô à disposição. Os caras pedir pra ir, porque se for essa questão de achar que eu tô envolvido em alguma coisa, eu tô aqui, tô disponível. Tá certo. Obrigado pela tua ajuda aí, viu, querido? Pela tua disposição. A gente tá agradecido aí pela tua disposição de esclarecer. A família comentou dessa dívida e por isso que a gente entrou em contato. Não, tranquilo. Pode aqui, na hora que quiser falar comigo pessoalmente, eu tô disponível. Querido, um abraço, viu? Obrigado. Olha, o Mauro então confirmou que realmente havia uma dívida já há um bom tempo. O Afonso havia prometido que venderia um terreno para conseguir quitar esse débito, não vendeu o terreno, estava empurrando a dívida e o último contato deles teria sido no sábado, no dia anterior ao crime. O Mauro alega que enviou uma mensagem, só que o Afonso nem recebeu. O homem para quem Afonso devia quase R$10 mil se coloca à disposição dos investigadores do DHPP. Um dia depois de ser morto, Afonso iria retirar com o filho mais velho o caminhão que ele tinha comprado. Os dois já tinham combinado que iriam até o local para pegar o veículo. Eu conversei com o vendedor, que revelou que a transação não envolveria dinheiro. O Afonso havia prometido um terreno em troca do caminhão. Ele estava desempregado e viu no veículo a chance de voltar a trabalhar com reciclagem. Por mensagem de áudio, o vendedor dá detalhes da compra do caminhão. E aí, o dia que eu estive com ele lá na chácara, ele me falou, olha, você não quer fazer negócio comigo naquele caminhão branco? Que eu tô com as dívidas para pagar e tô sem serviço, eu vou tentar colocar ele na reciclagem ali para me fazer algum dinheiro. Também para tentar ajudar, ele falou, não, vê aí o que nós podemos fazer. Aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu te dou 1.000 metros de terra e tá fechado o negócio. E nisso ficou. A revelação faz a polícia descartar a hipótese de que tenham invadido a casa para roubar o dinheiro que Afonso usaria para pagar o caminhão.
Para os investigadores, já está claro, não havia nada para roubar. Pelo contrário, Afonso colecionava dívidas e desafetos, o que passa a ser a principal hipótese para entender o que aconteceu nessa chácara. Amarraram ele, colocaram a corda no pescoço, então ele não teve defesa nenhuma. A gente só quer justiça. Só isso. E a gente quer achar e também queremos saber o motivo, por que fizeram isso com ele. Só isso que a gente pede, que a justiça seja feita. Em conversas por mensagens de áudio, a companheira de Afonso se mostra disposta a tudo. Eu não sou bandida, certo? Já fui, mas não sou mais. Já fui da caminhada da correria, mas não sou mais. Não tô sendo mais, mas se precisar eu ir de novo, eu vou. Foi Joana quem recebeu a mensagem de Adjane em tom de ameaça. Ela é a ex-companheira de Afonso. Mesmo depois do fim do seu relacionamento com Afonso, vocês continuaram amigos. O que ele dizia sobre o comportamento dela dentro de casa? Dizia que ela ela era muito possessiva, muito agressiva, que nos períodos de brigas deles, ela ia pra cima, ela queria bater, ela queria agredir, ela queria ir com faca pra cima. Joana é a mãe do filho de Afonso, que vai completar 2 anos no próximo mês. Neste vídeo, Afonso se diverte com o menino no mesmo matagal onde foi encontrado morto. Tá maravilhoso, tá bem. Mesmo depois da separação, ele nunca deixou de pegar o filho para passar o fim de semana. E como contar para o seu filho, daqui a pouco, que ele não vai ter esse pai? É a parte mais difícil, é a parte que eu ainda não parei para pensar. Que eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Eu vou falar, filho, teu pai foi torturado, espancado, enterrado? No quintal de casa. No quintal da casa dele. Do que ele construiu para deixar para os filhos. Que era o grande desejo dele. Ele, inclusive, cuidava para ninguém se tomar conta, né? Pensando no futuro. Sempre cuidou. A proximidade de Afonso com o filho pequeno e também com a ex-companheira incomodava Adjane. Joana conta que chegou a ser perseguida na rua pela rival. E o tempo todo ameaçando tirar a faca de dentro da bolsa e segurando um atestado de insanidade mental. Dela? Dela. O que ela dizia com esse atestado? Ela diz que ela pode picar uma pessoa todinha, poderia me picar ali todinha, que não ia dar nada. Porque ela tem esse atestado de Porque insanidade mental? Porque ela tem um atestado de insanidade mental. Para ela é uma licença para ferir? Exatamente, uma licença para matar, porque ela não tem medo de dizer nada disso, né? A Adjane é descrita pelos parentes do companheiro como uma mulher ciumenta, a ponto de Afonso se afastar até do filho mais velho. O relacionamento do Afonso e da Adjane recém completou 6 meses. Parece pouco tempo, mas foi o suficiente para viverem momentos de muita tensão. Como, por exemplo, no início de março, quando o casal viajou para o Mato Grosso, para uma festa dos parentes da Adjane. O Afonso ainda não conhecia os familiares da companheira que moram no Mato Grosso. Seria uma oportunidade para conhecê-los. Só que o clima por lá não foi de festa, pelo contrário. Quando o Afonso voltou para São Paulo, ele confidenciou para pessoas mais próximas que sofreu até ameaças de morte, que partiram do ex-companheiro da Adjane. É que ele não teria gostado ao vê-la ao lado de outro homem. Foi para a ex-mulher que Afonso revelou tudo o que passou na viagem para o Mato Grosso. Falou que durante a festa, assim que eles chegaram lá, ainda durante a festa, um ex-marido dela ameaçou ele, dizendo que se ela fosse para lá com qualquer namoradinho, maridinho que fosse, a pessoa não sairia de lá viva. E ele sempre batendo no peito, falando que poderia bater de frente, que não tinha medo. Mas pelo jeito foi uma ameaça grave. Uma ameaça grave, uma ameaça de morte, né? E eu ainda falei, sempre falando pra ele, Afonso, toma cuidado, porque a gente não conhece, você não sabe a índole da pessoa, você não sabe com o que ele mexe. E ele falando, não, eu não tenho medo, eu bato de frente com qualquer pessoa. Ele sempre falou isso. Talvez ele não tinha noção do perigo. Não tinha, com certeza. Conseguimos contato com a Adjane por telefone. Ela nega qualquer desentendimento durante a viagem recente.
O seu ex-companheiro não aceitou que você chegou lá com outro homem? Não, não existiu isso. Peraí, só um momento, 1808. Não existiu isso. Mas a resposta de Adjane é bem diferente quando questiono sobre a desavença de Afonso com o irmão dela, Armando. Jane, e existiu ou não existiu um atrito dele com seu irmão? Disseram que eles se estranhavam toda hora. Não, isso aí é coisa deles, né? Eles estranhavam, que eles não se entendiam, eles não se entendiam. Por trás da desavença com o cunhado estava o desejo do irmão da Adjane de se mudar para a mesma chácara onde o Afonso já vivia. O local é uma ocupação onde moram outras famílias, mas o Afonso sempre foi uma espécie de líder do grupo. É ele quem autoriza outras construções. Depois de receber uma nova negativa do cunhado, o irmão da Adjane teria feito uma ameaça de morte, que para o Afonso não pareceu brincadeira. Queria fazer pesqueiro, queria fazer viveiros, enfim, ele queria uma coisa para o futuro dele. E dos filhos. E dos filhos, inclusive, e ele não queria filho trazer... com você, que vai fazer inclusive 2 anos. o Henrique, exatamente. A gente vai tentar entrar em contato por telefone com o cunhado do Afonso, já que todos apontam uma suposta rixa entre eles. E a própria Adjane admite que o irmão dela tinha um desentendimento com o Afonso, isso antes do relacionamento dos dois. Quero ver se ele vai atender o telefone para explicar que tipo de rixa era essa. Alô? Armando. Oi, quem tá falando? Armando, é o Leonardo. Eu tô nesse caso aí do Afonso. Imagino que você seja um dos maiores interessados em saber o que aconteceu com seu cunhado, né? Armando, o que eu queria entender, como que era a relação de vocês dois, hein? A minha relação era um pouco... Mas não, tava normal. Era um pouco o quê? Eu não entendi. Era um pouco... Era assim, era meio tipo, como é que fala assim, tipo meio uma discussãozinha, mas discussãozinha besta, não tinha nada a ver, entendeu? Conturbado, o senhor quis dizer? Não, perturbado é quando é perturbado, assim, como é que chama, uma vida doida, né? Não, a gente conversava, ele vinha aqui na casa da minha mãe, tudo normal. E o que vocês tinham para causar essas briguinhas? O que causava? A única coisa que causava mais era por causa do portão, por causa do negócio de na estrada aqui. Era só isso, só com a minha irmã, né? Mas a briga não era briga de nós chegar e se pegar, nada não. Armando, me disseram que você falou o seguinte, e eu vou te repetir o que eu ouvi para você poder se defender com toda tranquilidade. Que você teria dito para ele... Se você gosta tanto dessas terras, então você vai ser enterrado aqui. Em algum momento, no calor da briga, você disse isso? Não, nunca. Nunca. Nunca na minha vida. Mas para os parentes de Afonso, a relação dele com o cunhado era bem mais tensa que a descrita por Armando. Disse em uma das vezes que ele negou um pedaço de terra para ele, que se ele gostava tanto daquelas terras, ele seria enterrado ali. Quem você acha que fez essa maldade com Afonso? Torturou o rapaz? Eu não posso explicar isso aí pro senhor, porque eu não sei, não estava no momento, e o meu negócio é da minha roça para casa. E eu não sei explicar pro senhor. A polícia chegou a conversar contigo, Armando? Chegou a conversar comigo. O que eles perguntaram, Armando? Eles perguntaram minha convivência com ele, se a gente andava brigando. Falei, não, a gente teve uma discussão, mas a discussão é desse, não chegamos nunca se agarrar um com o outro, ameaçar o outro, Não teve ameaça de nenhum lado? Não, nem de um lado nem do outro. Nunca falei que ia fazer alguma coisa com ele, ele nunca falou que ia fazer alguma coisa comigo. É que tem gente que está dizendo que houve uma ameaça. Não, aí o senhor sabe como é que é, né? Um fala uma coisa, outro fala outra e assim vai indo.
Ok, Armando, obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Olha, o Armando se colocou, inclusive, à disposição da Justiça para esclarecer qualquer problema que no passado ele teve com o Afonso. Ele reconhece que eles tinham uma relação difícil, que por algumas vezes chegaram a discutir, mas nega qualquer ameaça de morte. Na casa não havia sinais de que algo tinha sido roubado, como nossa equipe constatou assim que o local foi liberado pela perícia. Não há nenhum indício de que os bandidos reviraram o armário. Pelo contrário, tudo ficou exatamente do jeito que o casal deixou. Mas agora, depoimentos de pessoas próximas à vítima provocaram uma reviravolta na investigação. Foi revelado que Afonso sempre manteve pelo menos uma arma em casa, que sumiu. Resta saber se foi levada pelos assassinos ou por quem entrou na casa depois. Mais um mistério que atormenta a família. O velório nem de longe foi a cerimônia que os parentes do Afonso esperavam. Eles queriam um velório durante toda a madrugada no cemitério, onde mais tarde aconteceria o enterro. Só que por conta das restrições impostas pelo coronavírus, o velório foi em um salão de uma funerária e tudo muito rápido. Dali, o caixão seguiu direto para o cemitério onde aconteceu o enterro. Só que o que chamou a atenção dos parentes do Afonso é que a Adjane não apareceu nem na funerária, nem no cemitério. E quem cuidou da liberação do corpo no Instituto Médico Legal foram os irmãos, os sobrinhos e o filho mais velho do Afonso. Enquanto o corpo era velado, era grande a movimentação na casa onde o casal morava e de onde Afonso foi retirado ainda com vida para ser morto no matagal na noite de domingo. Não há sinais no chão de que tenha sido arrastado, por isso eles acreditam que ele ainda estava vivo quando saiu daqui. E aí entraram nessa parte do terreno de difícil acesso, abriram inclusive um caminho por aqui e mais alguns metros à frente ele foi enterrado. A polícia pretende ouvir nos próximos dias o agiota que confirmou que tinha que receber quase R$10 mil de Afonso. Qual que é o seu grande desejo agora que essa tempestade está passando? É apenas justiça, que os culpados sejam pegos, que a gente consiga solucionar isso daí, né? Enquanto é tempo.